Posto isso, eu vou passar para a segunda pauta central aqui, que é a pauta envolvendo a candidatura do Danilo Gentili. Tá? Vamos falar um pouquinho de esperança, vamos acalentar esse coraçãozinho? Vamos ficar um pouco felizes? Conversei com o Danilo Gentili e a percepção, não apenas, é a percepção de todos nós, é a de que para uma parcela muito grande, muito importante da população que votou no Bolsonaro, inclusive, que é o público antipetista, não será possível fazer oposição dentro desta palhaçada. Isso significa que todo mundo está assim? Não. Há uma massa muito grande de pessoas até razoáveis, que naturalizaram a irrazoabilidade. Que acham, por exemplo, que aquilo que aconteceu em Brasília é normal. Que aquelas pessoas que são criminosas precisam ser defendidas. Que não há relação nenhuma entre a Jovem Pan, o Bolsonaro e seus influenciadores e o ocorrido. E de fato, não há o que fazer com essas pessoas. Nós vamos ter que prescindir dessas pessoas por enquanto. Mas há pelo menos uma massa de metade do eleitorado do Bolsonaro, falando de 30 milhões de pessoas, que estão procurando um caminho novo. O Danilo também sentiu isso. E eu que estou fazendo um anúncio aqui. Nós vamos anunciar ao longo das próximas 2 semanas uma turnê pelo Brasil, junto com o Danilo, começando um projeto para trazer uma alternativa para o Brasil. Tá? Nós vamos fazer isso. Nós temos que ser abertos de verdade, com pessoas que estiveram inclusive dentro do bolsonarismo, mas que não são canais. Eu vou dar um exemplo, uma pessoa que eu quero conversar. A ministra Tereza Cristina esteve no governo Bolsonaro, mas ela não é bolsonarista. Ela foi aliada do Bolsonaro, contou com o apoio dele, mas ela não é bolsonarista. Essa pessoa, você não pode impedir uma pessoa como ela de participar de um projeto sério. Chico Graziano já foi apoiador do Bolsonaro, mesma coisa. Estou falando 2 pessoas do agro. Há aqueles, porém, que estão na picaretagem full, que não servem. E esses aqui, que a gente se coloca eles de lado. Mas há pessoas que precisamos conversar. Tá? E o Danilo está entendendo isso. E a gente precisa traçar a linha. Até onde é aceitável. Quem, por exemplo, está nesse instante só falando assim, olha o Lula, é irresponsável. Tem pessoas, nós estamos hoje é dia 11 ou dia 12? Hoje é dia 11 de janeiro de 2023, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado no dia 8, e tem políticos do Partido Novo e outros, amigos meus muitas vezes, ex-amigos, não defendendo, mas fingindo que não aconteceu o que aconteceu, tentando criar maneiras de lucrar bolsonarismo nisso. Não dá, estamos dia 11, não dá pra você falar, vamos construir um projeto com essas pessoas. O Danilo entendeu isso. Não é que entendeu, o Danilo, ele já sabia disso antes da gente conversar, e é impressionante, assim, eu vi gente falando, Renan, não construa um projeto com o Danilo, como se o Danilo não fosse sério. Meus amigos, vocês sabem, eu tenho até fama de arrogante. Eu respeito muito a inteligência de quem é inteligente. Quer dizer, como eu fui burro aqui, né? Eu respeito muito a inteligência. O Danilo, politicamente falando, é uma das pessoas mais inteligentes que tem. E assim, das pessoas que eu conheço, eu posso falar da inteligência e da intuição de várias. Por exemplo, a intuição política do Nando Moura é impressionante. O feeling político e a intuição do Marcelo Brigadeiro é sensacional. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente vai percebendo. E o Danilo tem uma inteligência política que é muito acima de todos esses grandes políticos profissionais que você possa imaginar. É um cara que eu não preciso explicar o que eu penso em termos ideológicos para ele entender. Então, assim, ele é um cara fora de série. Mas as pessoas não entendem, mas as pessoas conhecem o Danilo e admiram ele pelo trabalho honesto e correto que ele faz e sentem uma indignação verdadeira dele para com o tipo de país que a gente vive. Portanto, se ele é inteligente, se ele é capaz, se ele veio de baixo e venceu, se ele defende o que nós aqui acreditamos, e se ele tem um conhecimento público e é entendido como uma pessoa em rebelião, por que não? Por que não? Por que não? Eu pergunto pra vocês. Há uma chance única e abre-se uma janela pra gente ter um candidato a presidente competitivo, diferente de tudo que tá aí, e construir um partido político. E por que não? Eu pergunto pra vocês, por que não, galera? Por que não?
Me entregue uma alternativa melhor que faça com que a gente tenha um partido político, que a gente construa esse partido político apenas com quem não é picareta, portanto gerando instrumentos de recompensa para novos líderes, jovens líderes ao redor do Brasil, não sendo picareta e tendo like fácil, mas ocupando espaços pela competência, pela honestidade, pelo compromisso. Quem vai fazer isso por mim? O Zema? O Zema quer que a gente suma. O Zema é bolsonarista. Quem? Ninguém vai fazer isso por nós. Porque ninguém acredita no que a gente acredita. Ninguém tem a coragem que a gente tem. Levante um nome que eu vou levantar a objeção. Porque a gente já tentou e já pensou em tantos e todos. Até o Moro a gente já tentou. Então cuidado quando falam do Danilo. É o único que tem. E por coincidência não apenas o único, mas o melhor nome que tem. O Danilo é um cara que, assim como eu me mato pelos meus amigos, pelo Kim, pelo Arthur, eu faria a mesma coisa pelo Danilo. Mesmo. E já fui defendido por esse cara publicamente também. Então, é outro tipo de pessoa. É outro tipo de gente.